Cada vez mais as empresas buscam o apoio de profissionais especializados para humanizar o ambiente de trabalho. O Ciências Sem Limites desta semana fala sobre a segunda maior área de atuação dos psicólogos no Brasil, a psicologia organizacional e do trabalho. A inserção do deficiente no mercado de trabalho e o Congresso de Psicologia que acontecerá em Bauru também são temas do programa. O Ciências Sem Limites está no ar e vocês puderam ver. O assunto de hoje, psicologia organizacional e do trabalho. Para falar sobre o assunto, ao nosso lado, o professor e pesquisador Mário Camargo, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Professor, obrigado pela presença no Ciências Sem Limites. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui, estou à disposição para conversarmos sobre o assunto. Antes da gente falar basicamente sobre o assunto, sobre o tema, nós queremos saber sobre a sua trajetória acadêmica. Ok, eu sou formado pela Universidade Sagrado Coração, lá eu fiz a minha graduação em psicologia, lá iniciei também a minha carreira como docente universitário e em seguida fiz o meu mestrado na Unesp de Assis, na área da psicologia, e o meu doutorado também em psicologia pela USP. Sou um professor jovem na universidade, recém-contratado, estou na Unesp desde 2012. E sempre o senhor fez o mestrado e o doutorado nesse tema, nesse assunto de psicologia organizacional e do trabalho? A psicologia organizacional sempre foi uma atividade minha, né, enquanto psicólogo, mas eu também passei por atividades na clínica, fiz pesquisas com família, temas sobre, por exemplo, a adoção de crianças, mas o meu foco, a minha linha de pesquisa é psicologia organizacional e do trabalho. O professor Mário Camargo já esteve aqui no Diálogos falando especificamente sobre adoção. Hoje ele está aqui para contar para a gente o que é a psicologia organizacional e do trabalho. O nome é bonito, né? Precisa ver se ela tem evoluído ao longo dos anos também, né, professor? Sim, a psicologia organizacional do trabalho, ela digamos, uma especialidade, né, da atuação do psicólogo. Como o próprio nome diz, é o psicólogo presente nas organizações de trabalho. Há uma história, né, uma trajetória de desenvolvimento da área. Digamos que a psicologia, enquanto presença na empresa ou na indústria, ela data da Revolução Industrial, do pós-guerra, e ela nem sempre teve o formato que hoje tem. Aliás, só fazendo um parênteses, a psicologia nas empresas, ela é até recente, né? Porque me parece que antigamente isso não era dado valor nenhum, né? Sim, nas organizações de trabalho, inicialmente, a presença da psicologia tinha, digamos, um limite de atuação. A preocupação das empresas e a solicitação feita aos psicólogos era toda voltada nos processos de recrutamento, seleção e treinamento de pessoas para o trabalho. O foco era muito mais assim, encontrar a pessoa certa para o cargo, né, certo, de modo que então o seu desempenho, a sua produtividade fosse aquela de interesse da organização. Ou seja, no início, isso ainda tinha um outro nome, era chamada psicologia da indústria. O senhor está falando no início, a partir de que época? Período de 1950, década de 60, por aí, né? Hoje nós falamos de uma psicologia organizacional e do trabalho, ou seja, uma psicologia que, para além de se preocupar com o desenvolvimento das organizações, tem o seu foco principal na saúde do trabalhador, na qualidade de vida do trabalho, entendendo que... Até no psíquico, né? Sim, entendendo que a relação que se estabelece entre o ser humano, o trabalho e a organização é o seu grande objeto de estudo. Okay? Dentro da psicologia organizacional e do trabalho, o senhor pode relatar processos que o senhor vem estudando ao longo desses anos em suas pesquisas, fatos comprovados, né? Modificações positivas ou aspectos negativos que o senhor tenha comprovado em determinadas empresas? Sim. Veja, já digamos, comum acordo, é um conhecimento construído e solidificado o fato de que o trabalhador ele se relaciona mutuamente
com o trabalho que realiza na organização, são as suas tarefas, são as atividades próprias do seu cargo, são os seus fazeres técnico-profissionais, ao passo que ele também se relaciona com a organização, ou seja, existe uma cultura organizacional, existe uma missão, existem objetivos organizacionais com os quais ele também se relaciona. Então, o trabalhador ele pode estar muito bem na sua relação com o trabalho, mas ele pode não estar bem na sua relação com a organização. Ou o contrário, ele pode estar bem na sua relação com a empresa, concordar com a política de gestão, concordar com os objetivos estabelecidos, estar de acordo até com políticas de remuneração, mas não estar satisfeito com a sua situação de trabalho, com o seu ambiente de trabalho, com a sua relação interpessoal. Então, a psicologia organizacional, ela busca atuar justamente nesse contexto, de forma que organização, trabalho e o ser humano estejam numa relação de equilíbrio, o que produz, certamente, um sentido de realização à pessoa, um sentido de realização profissional, e claro que isso se reverte numa condição de um ambiente de trabalho e de uma produtividade e de um desenvolvimento organizacional melhor. As ações, ou os chamados fazeres do psicólogo organizacional e do trabalho, sobretudo no que diz respeito à gestão de pessoas, se voltam para este objetivo, né? Que haja equidade, haja equilíbrio, haja saúde nessa relação que a pessoa estabelece com o trabalho e com a organização. Uma organização, digamos, com um ambiente ruim de trabalho, pode comprometer a saúde do trabalhador. Então, os psicólogos organizacionais se preocupam muito com essa questão, inclusive, da prevenção, né? No sentido de que essa relação não seja produtora de doença, mas que ela seja facilitadora da qualidade de vida do trabalhador, da qualidade de vida no trabalho. Isso a gente também vai falar sobre os conflitos, né? Por exemplo, greve de ônibus, metroviários, né? Essas greves que interferem nessas empresas, hein? Ou em determinadas empresas, e que sobrecarrega o trabalhador também. Né? Sim, sem dúvida. O trabalhador ele recebe influências do ambiente interno, portanto organizacional, e recebe as influências do ambiente externo. Ele traz consigo questões que são do seu contexto familiar, questões do seu contexto social. Então, tudo isto, digamos, é um conteúdo emocional, psicológico, com forte influência social, que precisa ser administrado pelo trabalhador no contexto da organização. Claro. Como vocês puderam ver, o assunto de hoje é psicologia organizacional. No segundo bloco, nós vamos continuar com o assunto. Ao nosso lado, o professor e pesquisador Mário Camargo, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências. Se você quiser contactá-lo, o e-mail aparece aí na tela, mario.camargo@fc.unesp.br, ou, se preferir, www.fc.unesp.br. Clique em Departamentos, Departamento de Psicologia, vai ter o contato do professor Mário sem nenhum problema. O Ciência Sem Limites volta num instante. O Ciência Sem Limites está de volta. O assunto desta semana, psicologia organizacional e do trabalho. Ao nosso lado, o professor e pesquisador Mário Camargo, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Professor, no bloco anterior nós falamos sobre, de um modo geral, sobre a psicologia organizacional nas empresas, né? Sim. Nós podemos afirmar que ela veio, ou ela está ganhando espaço para humanizar trabalhador e empregador? Esse é um dos objetivos da presença da psicologia no contexto de trabalho, né? Que as relações sejam relações humanizadas, ou seja, que o ser humano não seja entendido apenas como um recurso, como no passado era, no sentido de ser um instrumento que serve à organização, aos interesses da organização apenas,
e que pode ser, inclusive, desligado, demitido, descartado, quando já não mais tem a sua condição de produtividade como sendo de interesse à organização. A humanização desse espaço relacional, que é a empresa, ela é fundamental para que haja qualidade de vida do trabalhador e para que haja a realização da pessoa, né, na sua... Agora, eu não sei se faz parte do contexto, Pois que a não. gente tem notado muito nos jornais, de alguns anos para cá, é a contratação de pessoas com deficiência. Sim. A psicologia organizacional atua nesse sentido também. Sim, é uma das tarefas do psicólogo organizacional atuar em prol da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Por que isso tem acontecido? Há uma situação, digamos, social e histórica de exclusão da pessoa com deficiência, ou seja, a sua dificuldade de participação ampla nos espaços sociais, inclusive no espaço organizacional, no mercado de trabalho. Existe, por conta desse histórico de uma grande exclusão das pessoas com deficiência, uma ação afirmativa do Estado, por meio de uma legislação, que é a chamada Lei de Cotas, que obriga as organizações de trabalho com um número superior a 100 trabalhadores contratados contratar um percentual que vai de 2% a 5% de trabalhadores com deficiência. Ela bate imposto de renda ou algo parecido, ou é obrigatório mesmo em função da lei de cotas? Existe a obrigatoriedade da lei, existe também uma certa, digamos, vantagem para a organização que contrata, não só do ponto de vista econômico, mas principalmente porque a inclusão de pessoas com deficiência é um fator interessante de humanização das relações interpessoais, mas o fato é que as organizações elas buscam contratar porque, se não o fizerem, aquelas que são obrigadas pela legislação, elas podem sofrer sanções, como, por exemplo, multas do Ministério do Trabalho pelo não cumprimento das cotas. Professor, esse sistema de cotas é exemplo de cotas de estudantes, né? Agora, cotas para deficientes. Existe um número suficiente de deficientes para essas empresas contratarem? Olha, depende. Nós estamos numa cidade, né, que tem um número significativo, sim, de pessoas com deficiência. Há estudos estatísticos que demonstram que uma parcela bem significativa da população brasileira possui algum tipo de deficiência. O fato é que, historicamente, socialmente falando, durante muitos anos essas pessoas estiveram limitadas, né, ao contexto familiar doméstico, alijadas do direito de participar, né, da sociedade de uma forma mais ampla. Até eram discriminadas muitas Sim, vezes. Né? sempre, com muita discriminação. Então, a lei de cotas ela é uma ação afirmativa do Estado para facilitar o processo de inclusão. É claro que estamos falando de um tema bastante especial, ou seja, a inclusão de pessoas ou a forma como se relaciona a organização com a pessoa com deficiência, ela tem elementos especiais. Ou seja, o processo de recrutamento, o processo de seleção, o processo de treinamento, questões motivacionais, elas são diferentes e têm relação direta com o tipo de deficiência que cada pessoa traz consigo. E esse assunto é o seu objeto de pesquisa atualmente? Sim, isto é o meu tema de pesquisa e também o tema para um projeto de extensão sob minha coordenação. Nós queremos entender como na cidade de Bauru e na nossa região está acontecendo o processo de inclusão de pessoas com deficiência. Até o momento, o que nós podemos dizer é que não temos uma inclusão, temos uma inserção. Ou seja, as pessoas elas são contratadas para o trabalho, mas não necessariamente incluídas, ou seja, a sua participação no contexto organizacional ainda não é uma participação significativa, ampla, como a do trabalhador sem a deficiência. Estamos, portanto, nos encaminhando a uma situação de mudança e de real inclusão. Por que o senhor atribui isso? Já vislumbra alguma resposta? Sim, existem barreiras, né? Barreiras à inclusão.
as chamadas barreiras atitudinais, que se relacionam com os preconceitos presentes nas pessoas em relação à pessoa com deficiência, as barreiras arquitetônicas, por exemplo, nem toda organização de trabalho está apta a receber uma pessoa com deficiência que, por exemplo, faz uso da cadeira de rodas. Então, as barreiras arquitetônicas também dificultam muito a presença do deficiente no trabalho, no contexto organizacional. Esse tema será debatido num congresso também? Sim, nós estamos organizando o primeiro Congresso de Psicologia Organizacional do Trabalho e um dos eixos temáticos do Congresso tem o objetivo de refletir justamente sobre a inclusão de pessoas com deficiência. Então, para falar sobre esse congresso, o professor Mário, no próximo bloco, vai dar detalhes sobre esse primeiro Congresso de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. É rapidinho, voltamos já. Ciência Sem Limites está de volta. No programa desta semana, Psicologia Organizacional e do Trabalho. Ao nosso lado, professor, pesquisador e especialista no assunto, professor Mário Camargo. Se você quiser contactá-lo, o e-mail aparece aí na sua tela, mario.camargo@fc.unesp.br. Se quiser interagir com Ciência Sem Limites, o e-mail também aparece aí na sua tela, cienciasemlimites@tvu.unesp.br ou através da nossa homepage www.tv.unesp.br. No final do bloco anterior, nós falamos sobre o Congresso de Psicologia Organizacional. Será o primeiro do Centro-Oeste Paulista, professor? Sim, nós estamos organizando este congresso. Ele será o primeiro congresso de psicologia organizacional ocorrido na macro-região Centro-Oeste Paulista. Nós fizemos um estudo e chegamos à conclusão que temos uma média de 34, 35 instituições de ensino superior com curso de psicologia aqui na nossa região. Tomando Bauru como centro, um raio de 200 quilômetros, nós temos então 35 cursos formando psicólogos. E um dos objetivos do Congresso de Psicologia Organizacional do Trabalho é justamente congregar essas pessoas, trazer essas pessoas para um momento de reflexão, de compartilhamento de experiências, para que nós tenhamos, digamos, uma visão mais ampla de como a psicologia organizacional está sendo ensinada, de como a psicologia organizacional do trabalho está sendo praticada pelos docentes, pelos estudantes, estagiários e pelos profissionais que estão sendo formados por aqui. E até mesmo profissionais de empresas também poderão participar. Sim, né? O Congresso ele amplia o seu convite para estudantes de psicologia, docentes de psicologia, mas também aqueles que já formados estão hoje atuando no mercado. Portanto, pessoal da área de recursos humanos, gestão de pessoas, não necessariamente psicólogos, porque este é um campo de atuação multiprofissional. Outros profissionais também estão ali presentes. Por exemplo, terapeutas ocupacionais, enfim, o senhor pode até citar. Sim, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, advogados, administradores de empresa, economistas que atuam na área de gestão de pessoas são convidados a participar do Congresso. Então, é um congresso amplo. Vocês esperam centenas de pessoas? Fazemos a expectativa de que tenhamos aqui em Bauru aproximadamente 400 pessoas. Esse é um congresso interinstitucional. Ele está sendo organizado por uma comissão que é representada por professores da Unesp, da Unip, da Anhanguera, do Senac, do Conselho Regional de Psicologia. Temos também uma recém-construída parceria com a Associação Brasileira de Psicologia Organizacional do Trabalho e pretendemos fazer com que esse congresso seja bianual, ou seja, daqui a 2 anos ele poderá acontecer novamente numa outra instituição. Na primeira edição do congresso, a sede é o campus da Unesp de Bauru. Daqui a 2 anos, 2016, poderá ser numa outra instituição que o acolherá. E no congresso, falando especificamente, vão ter cases, trabalhos apresentados? Como é que vai consistir a estrutura desse congresso? Claro, para quem está nos vendo agora, poder ter uma noção e até mesmo o senhor pode passar as datas das pessoas que podem se inscrever para poder participar do evento. Sim. O congresso está programado para os dias 3, 4, 5 e 6 de setembro deste ano. Nós já estamos com as inscrições abertas.
Há um site para que o público possa conhecer a programação do Congresso e fazer a sua inscrição. O site é www.congressopot.com.br e nós estamos recebendo trabalhos. Até o dia 25 de julho, nós recebemos trabalhos para que os profissionais interessados possam apresentar o resultado das suas pesquisas, dos seus projetos de extensão, dos seus estágios, enfim, para que haja de fato o compartilhamento das experiências e a construção do conhecimento. E os eixos temáticos que serão abordados? Nós temos 5 eixos temáticos. Formação do psicólogo organizacional e do trabalho é o primeiro eixo. Gestão de pessoas é o segundo eixo, todas as práticas relacionadas à gestão de pessoas, saúde do trabalhador, qualidade de vida no trabalho e orientação profissional. São esses os temas que serão objeto da nossa atenção no Congresso, por meio de conferências, por meio de minicursos, por meio de palestras, mesas redondas e as sessões de apresentação de trabalhos. Além de esperar personalidades de renome na área da psicologia. Sim, os presentes neste congresso terão a oportunidade de interagir presencialmente, pessoalmente, com as pessoas mais importantes da área. Nós estamos muito contentes com o resultado das parcerias estabelecidas, porque nós teremos no congresso os autores dos livros, dos textos que os nossos alunos estudam em sala de aula. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma grande conquista e será um momento importante de formação. Então, a gente pode dizer que há uma carência em realizar congressos dessa natureza para esse tema específico da psicologia organizacional e do trabalho. A cada 2 anos ocorre o Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho, promovido pela SBPOT, que é a Associação Brasileira. Nós sentimos uma carência, nós sentimos uma necessidade, né, da realização de um evento desse porte na nossa região, justamente porque, do ponto de vista histórico, nós não temos o registro de um outro evento ocorrido, trazendo esse número de pessoas e atingindo esse número de faculdades. Nós já tivemos eventos menores, congregando pessoas da cidade de Bauru, mas isso já faz um tempo e, portanto, esse congresso, ele de certa forma vem complementar de maneira significativa o momento da formação e da atuação de muitos profissionais que já estão ligados à área. Nós estamos vendo agora imagens do cartaz, está aparecendo também na tela o site, né, onde as pessoas podem entrar, fazer inscrições. Infelizmente, professor, nosso tempo é limitado. E eu gostaria que o senhor destacasse, né, algo mais para esse congresso nesses instantes finais que nós temos aqui no Ciência Sem Limites, não só convidando as pessoas a participar, como também destacando a importância e a relevância das pessoas estarem aqui no campus da Unesp, uma região central do estado de São Paulo. Eu convido a todos os interessados na área da psicologia organizacional e do trabalho, gestão de pessoas, recursos humanos, a participarem do congresso, porque ele é um momento importante para, inclusive, a construção da identidade da psicologia organizacional e do trabalho. Nós estamos, com isso, demarcando um importante espaço de presença, de atuação, e certamente os participantes desse congresso estarão, junto conosco, ajudando a construir a história da psicologia organizacional do trabalho na nossa região. Portanto, serão todos muito bem-vindos, será um excelente espaço de aprendizado, de formação, de interação, de troca de conhecimentos. Claro. Professor, muito obrigado. Eu tenho certeza que a TV Unesp vai estar engajada também na divulgação desse congresso. Parabéns, sucesso no congresso e nas suas pesquisas e obrigado por tê-lo aqui no Muito obrigado pela oportunidade, estarei sempre à disposição. Professor Mário Camargo, quem quiser contactá-lo, o e-mail aparece aí, mario.camargo@fc.unesp.br. O Ciência Sem Limites fica por aqui. Na próxima semana, um novo pesquisador, um novo tema. Eu espero por você.